Segunda parte da nossa aula sobre nacionalidade, fechando o tema para a prova de escrevente. A ideia é que você chegue lá e você não seja surpreendido com alguma questão que você não tenha estudado. E com esse reta final aqui da Faro Concursos, você vai chegar muito forte lá. Se não assistiu a primeira parte, assista. Já pedi aqui para o pessoal da Faro montar uma playlist só sobre nacionalidade. Eu falei, né? Vão ser 2 aulas e a terceira aula sobre questões. Todas as questões cobradas pela VUNESP. Você vai chegar lá sem surpresa, sem mimimi, vai pegar a questão e falar: isso aqui o Rogério deu, isso aqui o Rogério falou. É essa a nossa ideia. Vamos lá para a tela. Então, a gente começa agora, turma, a falar sobre a nacionalidade secundária. A doutrina chama também de adquirida, que é o caso do brasileiro naturalizado. Brasileiro naturalizado não basta o nascimento. Aqui precisa da vontade, aqui precisa de um pedido. Aqui a pessoa não é brasileira e quer se transformar, quer se tornar brasileira. Tá bom? Que fique claro isso. Então, a doutrina separa a nacionalidade secundária em nacionalidade ordinária e nacionalidade extraordinária ou quinzenária. A gente já vai ver. A nacionalidade ordinária, a Constituição exige alguns requisitos. Ela fala: olha, adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano, ininterrupto, e idoneidade moral. Quem são esses originários de países de língua portuguesa? Eu trouxe alguns exemplos, né? O Portugal, óbvio, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste. Os originários desses países, se eles quiserem se naturalizar brasileiro, eles vão precisar apenas de 1 ano, ininterrupto, e ter idoneidade moral. É isso que a Constituição prevê. Eles só precisarão provar esses 2 requisitos que estão previstos na Constituição: idoneidade moral e residência por 1 ano ininterrupto. Então, olha como é fácil ser brasileiro naturalizado, os originários de países de língua portuguesa. A Constituição prevê 2 requisitos: 1 ano de residência ininterrupto e idoneidade moral. Preencheu esses 2 requisitos, passa a ser brasileiro naturalizado. Tomar cuidado que esses estrangeiros precisam ser originários de países de língua portuguesa. Isso não é para qualquer estrangeiro. Isso é para os estrangeiros que são originários de países que têm a nossa mesma língua oficial, a língua portuguesa. Tudo bem? Para a tela. Então, olha só. Visto isso, a VUNESP adora perguntar esses 2 requisitos, tá? 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. É país de língua portuguesa? Show de bola. Vai ser brasileiro naturalizado. Tudo bem? Tá claro até aqui, pessoal? Estamos bem aqui então, né? Avançando. A segunda espécie de nacionalidade secundária, a doutrina chama de naturalização extraordinária ou quinzenária. Quinzenária, pessoal, porque é o prazo que a Constituição agora exige. Ela exige um prazo de 15 anos. Por isso que a doutrina chama de naturalização quinzenária. Vamos lá? Diz a Constituição, a previsão, né? Lá no artigo 12, inciso 2º, a linha B. Diz: aos estrangeiros de qualquer nacionalidade, vejam, qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal e desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Olha, se for originário de país de língua portuguesa, precisa de 1 ano. Agora, na extraordinária, que é para qualquer estrangeiro, precisa agora mais de 15 anos ininterruptos. Não pode ter condenação penal. Lá na naturalização ordinária, precisa só de idoneidade moral. Aqui não pode ter condenação penal. Tudo bem? E tem que fazer o requerimento.
Então, vamos supor aqui um americano quer se naturalizar brasileiro. Basta ele cumprir 1 ano de residência ininterrupto? Não, porque ele não é originário de país de língua portuguesa. Ele vai cair nessa hipótese, qualquer nacionalidade. É a hipótese prevista na linha B do inciso 2º. Então ele precisa ter 15 anos ininterruptos. E já não basta mais para ele ter apenas idoneidade moral. Ele não pode ter agora condenação penal, não pode ter respondido por um processo e ser condenado por um processo criminal. Beleza? Então, avançar. E a outra hipótese prevista pela Constituição Federal é a hipótese que diz, que a doutrina, na verdade, né, fala que é o quase nacional, que é o português equiparado. Já vou explicar por que essa terminologia, tá? Fala pra gente o parágrafo 1º do artigo 12. Fala, olha, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então aqui, pessoal, prestar atenção porque a VUNESP já perguntou várias vezes sobre esse parágrafo 1º também. E hoje você vai tomar uma vacina. Que vacina, Rogério? Do Covid? Não. Vai tomar uma vacina para chegar preparado na prova e não vai cair mais em pegadinha. Vamos lá para a tela. Primeira coisa, então, veja bem. Nós já sabemos que o português, por ser originário de língua portuguesa, se ele quiser se naturalizar brasileiro, ele precisa de 1 ano de residência ininterrupto e mais idoneidade moral. Então, se ele quiser se naturalizar, ele precisa preencher esses requisitos. Aonde eu quero chegar com essa conversa? Que nesse caso aqui, pessoal, a doutrina chama de quase nacional porque ele continua estrangeiro, ele não vira brasileiro. Tudo bem? Então ele é um quase nacional, porque ele é um estrangeiro, porque veja bem, se o português, que é originário de língua portuguesa, quiser se naturalizar brasileiro, ele precisa ter 1 ano de residência ininterrupto e ter idoneidade moral. Aí ele se naturaliza. Aqui ele consegue se naturalizar. Show de bola. Então, se já tem essa previsão, lá no inciso 2º, o parágrafo 1º não está falando de naturalização, está falando de dar um tratamento inerente ao brasileiro para o português. Então, o português, galera, tomar cuidado, ele continua estrangeiro. O que ele vai ter é direitos que são atribuídos ao brasileiro. Ele vai ter esse direito. Sempre o português vai ter, diz a Constituição. Tomar cuidado. Tem que haver reciprocidade. Tem que haver um tratamento parecido para o brasileiro que está lá em Portugal. A Constituição exige, galera, reciprocidade. Então tem que haver reciprocidade. E existe essa reciprocidade, tá? É um tratado da amizade com a República do Portugal, com a República Federativa do Brasil. Mas a Constituição exige reciprocidade, exige residência permanente no Brasil, tá? E ele vai ter direitos inerentes ao brasileiro. Em outras palavras, esse português ele continua estrangeiro, porque para ele ser brasileiro, ele tem que se naturalizar. E para ele se naturalizar, ele tem que ter 1 ano e idoneidade moral. Tudo bem? Então, essa pergunta que eu trouxe aqui para a gente responder e não cair em pegadinha em prova, e fala para a gente, ele vira brasileiro? Não, ele continua estrangeiro. Tomar cuidado com isso aqui. Beleza? Ficou tranquilo? Volta aí. Tá com dúvida? Comenta aqui no vídeo mesmo, que o pessoal da Faro já me informa e a gente responde, porque a ideia é que você aprenda a nacionalidade, porque essa questão vai estar lá e a Faro Concursos quer fazer parte da sua aprovação. Continuando, vem comigo. E agora, pessoal, a gente vai para o parágrafo 2º. Aqui começa... Eu nem preciso perguntar se você está com seu material aberto agora para a gente poder encher o seu material de informações. E você vai passar, acredite, beleza? Então abre esse material, anota, gasta caneta, não economiza a bic para a tela. Pessoal, o parágrafo 2º
do artigo 12 vai falar para a gente o seguinte. Eu só preciso do meu cursor. Chegou. O parágrafo 2º vai falar para a gente que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiro natos e brasileiros naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Olha, então, brasileiro nato e brasileiro naturalizado, poderá haver distinção entre eles pela lei? Não. Pela lei, não pode. A lei não pode diferenciar brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Quem pode fazer a distinção entre eles? Olha a pegada. Quem pode fazer é a Constituição. Então, se houvesse, você vai prestar escrevente agora do TJ de São Paulo, né? Aqui no estado de São Paulo, óbvio, inteligência. Pois bem, se existisse uma lei estadual ou uma lei federal dizendo, olha, o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo só pode ser ocupado por brasileiro nato. Poderia a lei estadual ou federal fazer esse tratamento? Claro que não. Acabamos de ver parágrafo 2º. Só a Constituição pode dar tratamento diferenciado entre eles. Beleza? Vem cá para a tela. Então, voltando. Pergunta, tá? Poderá haver distinção entre brasileiros natos e naturalizados? Olha, se for pela Constituição Federal, pode. Agora, se for pela lei, como nós já vimos, não pode. A lei não pode, beleza? Extradição de brasileiros é permitido? Olha, pode extraditar. A gente vai ver em aula lá do artigo 5º. Eu vou gravar essa aula ainda. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado. E o brasileiro nato? Galera, anota isso do jeito que eu estou fazendo aqui, porque a prova adora perguntar. O brasileiro nato não pode. O brasileiro nato não pode ser extraditado. Se essa questão cair na tua prova, você tem a obrigação de acertar, porque eu estou enchendo o saco aqui de você, porque eu quero que você acerte. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Fechou isso aí? Anotou? Avançando então. Pois bem, aí vem a prova, fala, olha, e o brasileiro que tem dupla nacionalidade? Vamos supor que ele é brasileiro nato, né, do Brasil, e ele é também brasileiro nato da Itália. E ele comete um crime lá, e a Itália quer extraditá-lo. Fala, olha, mas ele também é cidadão italiano. Você pode pensar, opa, ele é cidadão italiano, ele vai poder ser extraditado? Não pode. Não há exceção a essa regra, tá? Brasileiro nato não pode ser extraditado, mesmo que ele tenha dupla cidadania. Beleza? Anota isso, que isso vai te salvar. Você vai sair da prova ganhando R$ 6.500 no domingo, dia 30. Você sai da prova ali assim, ó. Já começa a ganhar em breve R$ 6.500. Então anota isso, que vai estar na tua prova, você vai acertar. Vem comigo. O que mais? Parágrafo 3º, pessoal, a gente vai ver na terceira aula que a VUNESP, ela não pergunta, tá? Isso aqui não cai em prova, não. Não cai não, fica tranquilo. Isso aqui, ó, vou tentar fazer um guarda-chuva. Isso chove em prova da VUNESP. A VUNESP adora perguntar esse parágrafo 3º. Então, não saia de casa se despedindo da esposa, do esposo, da noiva, do noivo, da mãe, do pai, do irmão, da namorada, do namorado. Bom, sem esse parágrafo 3º na cabeça. Você vai pedir para fazer a próxima inscrição no próximo concurso para escrevente. Decore esse parágrafo 3º. Confie em mim, você vai acertar muitas questões na prova. Vem cá. Então, o que fala para a gente o parágrafo 3º? São privativos de brasileiro nato. Então, quem pode exercer, aliás, quais os cargos que só podem ser exercidos por brasileiro nato? O presidente e o vice-presidente da República, por um motivo óbvio, né? Questão de soberania. Aqui, o presidente da Câmara. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso, mas como essa aula aqui é específica, eu preciso falar novamente. Tomar cuidado que a Constituição diz presidente. Ela não fala que o deputado precisa ser brasileiro nato. Então, o deputado, ele pode ser naturalizado, tá? O que não vai poder é o presidente da Câmara dos Deputados
ser brasileiro naturalizado. Esse precisa ser nato. O mesmo tratamento para o presidente do Senado Federal. O senador, ele pode ser brasileiro naturalizado. O que não vai poder é ser presidente do Senado Federal. Para ser presidente, precisa ser brasileiro nato. Agora, cuidado. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, não é só o seu presidente. A Constituição diz o ministro. Então, no Supremo, nenhum ministro, nenhum dos 11 ministros pode ser brasileiro naturalizado. Ministro do Supremo, só brasileiro nato. E não é só o presidente do Supremo, eu insisto, porque a VUNESP adora perguntar isso. Para o Supremo, os 11 ministros têm que ser brasileiro nato. Carreira diplomática também precisa ser brasileiro nato. Oficiais das Forças Armadas, pessoal. Forças Armadas a gente vai entender como o Exército, Marinha e Aeronáutica. Não é oficial da Polícia Militar. São os oficiais das Forças Armadas. Tá claro isso? E aqui ela adora perguntar também. Ministro de Estado de Defesa. Então, só o ministro de Estado da Defesa que vai ser brasileiro nato. Os outros ministros indicados pelo presidente da República não precisam ser brasileiro nato. Quer uma dica como é que grava isso? Vou te dar uma dica que vai te ajudar, vem cá. Como é que você vai gravar isso? Olha, todos esses cargos têm a ver com soberania e segurança nacional, defesa nacional. Então, o ministro de Estado, por uma questão de defesa, é o ministro da Defesa. Vamos deixar bem grandão aqui, ó. É o ministro da Defesa que precisa ser brasileiro nato. Os outros ministros não precisam, podem ser naturalizados. Tudo bem? Então eu vou avançar. O que mais? Agora a perda da nacionalidade. Esse tema também é importantíssimo, tá? Será declarada a perda da nacionalidade. Então aqui, pessoal, entra o brasileiro nato e entra o brasileiro naturalizado, porque a Constituição está falando perda da nacionalidade, não está falando naturalidade. Tudo bem? Naturalização, melhor dizendo, né? Então, será declarada a perda da nacionalidade ao brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, pois bem, quem pode perder a naturalização por atividade nociva ao interesse nacional? Galera, toma cuidado. Apenas o brasileiro naturalizado, só esse pode perder quando praticar atividade nociva ao interesse nacional. Se quem praticou essa atividade é um brasileiro nato, ele vai perder? Não, o brasileiro nato não perde. Quem perde? Apenas o brasileiro naturalizado, porque a Constituição diz, vai perder a naturalização. Beleza? E como é que ele vai perder essa naturalização, esse brasileiro naturalizado? Por um procedimento administrativo? Não, diz a Constituição Federal. Por sentença judicial. Então, tem que haver um processo judicial onde vai ser garantido ampla defesa, contraditório, para ele poder se defender. Eu quero que você grave, então. Quem vai perder... Opa, de preto não vai aparecer nada aqui, né? Quem vai perder, então, a naturalização? Olha, quem praticar atividade nociva ao interesse nacional e perde por sentença judicial. Então, é o naturalizado que perde e ele perde por sentença, não perde por processo administrativo. Beleza? Essa hipótese, eu trouxe uma pergunta aqui para gente. Essa hipótese, ela se aplica ao nato, ao brasileiro nato? Já havia respondido, não é isso? Não, não se aplica, porque quando fala naturalização, está falando do brasileiro naturalizado. Beleza? Show de bola?
Pausa para água aqui, que a garganta já está começando a ficar irritada. Avançando. Parágrafo 4º fala para a gente, agora sim, o parágrafo 4º fala para a gente da perda da nacionalidade. Aqui se aplica tanto para o brasileiro nato, quanto para o brasileiro naturalizado. Aqui se aplica para as duas espécies de brasileiro, porque a Constituição disse agora nacionalidade. E quando vai perder a nacionalidade brasileira? Ou seja, quando que o brasileiro nato ou naturalizado vai perder a nacionalidade brasileira? Olha, quando ele adquirir outra nacionalidade. Essa é a regra. Então, se o brasileiro adquire outra nacionalidade, ele perde a brasileira. Só que a Constituição traz uma exceção. E nós já vimos isso, né? Toda vez que ela trouxer uma exceção, nós temos que fazer o quê, galera? Nós temos que abrir o olho. A VUNESP adora perguntar isso. E se eu te disser que no domingo, dia 30, ao abrir a prova, você vai se deparar com essa questão? Já pensou? Que maravilha! Você só precisa estar preparado para essa questão. É simples assim. Então vamos estudar agora, porque ela vai cair na sua prova e você vai ficar tranquilo, porque você vai acertar. Vamos lá. Então, a Constituição traz umas exceções. Qual é a exceção que ela traz? Ela fala, olha, qual é a regra então, né? A regra é, adquiriu outra nacionalidade, perde a nacionalidade brasileira. Diz ela, salvo, ou seja, quando que não vai perder. Primeira hipótese, reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, olha, é a lei estrangeira que está reconhecendo a nacionalidade de um brasileiro. Quer ver um exemplo? A Itália. A Itália ela usa como critério o ius sanguinis, ou seja, filho de italiano, italiano é. E é previsão pela lei italiana. Então, por isso que muitos brasileiros se naturalizam, né, italianos, passam a ser cidadão italiano e não perdem a nacionalidade brasileira, porque a linha A do inciso 2º diz que não vai perder. É a primeira exceção, porque é a lei estrangeira que prevê essa possibilidade. Então o brasileiro não perde, beleza? Trouxe o exemplo aqui da Itália, só para deixar o teu estudo mais fácil. Vamos avançar. Segunda hipótese que vai perder a nacionalidade brasileira. Olha, quando é que vai perder a nacionalidade? Já disse, né? Nacionalidade aplica para o nato e para o naturalizado. Quando adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos. Então, é a segunda exceção. Então, quando ele adquirir outra nacionalidade, ele perde. A primeira hipótese que ele não vai perder é que a lei, né, reconhece. E a segunda hipótese é a linha B, que a gente vai conversar agora. Imposição, veja bem, é imposto a ele uma naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência no território ou para o exercício de direitos civis. Aqui, disse a Constituição, o meu brasileiro não vai perder a minha nacionalidade porque ele não não é um ato voluntário, ele não quer se naturalizar em outro país. Na verdade, é o país que está impondo a ele, ou para que ele permaneça naquele país, ou para que ele possa exercer direitos civis naquele país. Nesses casos, ele não vai perder a nacionalidade brasileira. Quer ver um exemplo? Vem cá. O exemplo que a doutrina costuma usar é o exemplo do jogador de futebol. O jogador de futebol, lá na Europa, existe aquela cota, né, para os nacionais. Aí, se for estrangeiro, tem uma limitação. Então, o que fazem alguns jogadores brasileiros? Se naturalizam naquele país para ele poder jogar o futebol lá, para ele não ficar fora daquela cota. Então, com isso, ele está sendo obrigado a se naturalizar para permanecer? Não, não é essa a hipótese, mas é a segunda, para exercício de direitos civis. Perceberam? Então, nesses casos que ele precisa se naturalizar porque há uma imposição do país em que ele se encontra,
Nesses casos, ele não vai perder a nacionalidade brasileira. Nesses casos, ele vai ter dupla nacionalidade, porque ele não vai perder a nacionalidade brasileira e ainda vai adquirir a nacionalidade do país em que ele se encontra. Tudo bem? Então vem cá, deixa eu ver, trouxe mais uma coisa assim, vem cá. Então olha só, galera, o artigo 3º, que faz parte do nosso edital, fala que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Aqui é facinho, né? Cai nessa prova, você errar isso aí, me chama no Instagram que eu dou-lhe uns peteleco. Língua oficial do Brasil é a língua portuguesa. Tá tranquilo aqui, né? Sem dúvida. Vamos para o próximo assunto. Vem cá. O próximo assunto fala pra gente, olha, são símbolos da República Federativa do Brasil: a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Como é que eu gravei isso, pessoal? Um dia eu vinha de uma prova e eu tinha perdido essa questão, tá? Fiquei na dúvida lá, perdi essa questão. E por coincidência, ali na estação de metrô Jabaquara tem um Habib's. Olha a propaganda, né? Ali tem um Habib's. Eu fiquei vendo aquelas letras, falei, caramba, eu poderia ter acertado se eu usasse essa fórmula. Olha só, o H, tá? A gente vai colocar o hino. O A, a gente vai colocar a armas. O B, de bandeira do Brasil, né? O S, de selo. E o I, de inventei. O I não precisa, tá? Então a fórmula Habib's, você mata quais são os símbolos do Brasil. Quais são os símbolos do Brasil? O hino, as armas, a bandeira e os selos. Esses são os símbolos da República Federativa do Brasil. Só lembrando que os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles podem ter símbolos próprios, eles podem ter seus próprios símbolos. Beleza? Então a gente chega ao final da segunda parte da aula. A próxima que eu vou gravar são sobre questões. Galera, para o concursos, junto na preparação. Fiquem com Deus.